Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos vivendo o tempo do Advento. E nesta primeira semana do Advento, nós temos hoje, quarta-feira, na primeira leitura, Isaías, capítulo 25, versículos de 6 a 10, o Salmo 22 e o Evangelho, Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vivendo o tempo do Advento, esse tempo em que esperamos a vinda do Senhor. Tempo que é próprio para meditarmos a respeito de todas as bênçãos, de todas as maravilhas que o amor de Deus faz por cada um de nós, faz por todos os seus filhos. Nesta vigília que nós somos chamados a viver neste tempo de uma forma muito mais forte, de uma forma particular, ela deve estar construída, ela deve ser construída a partir da oração. Oração a partir da nossa vivência, a partir da realidade pela qual estamos passando. Esta oração nos invoca também uma ação. Nós precisamos agir, viver o Evangelho nesta sociedade, com as dificuldades que a nós são colocadas. Como exemplo, nós temos hoje a pandemia, o desemprego, a descrença na política, enfim, a discriminação, o preconceito. E também nós somos chamados a nos formar
devemos melhorar, aprofundar a nossa formação e assim celebrarmos a fé e a vida. Vigiar significa não ter medo, não é aquela vigília de medo, mas o acolhimento em nós da vontade de Deus, o acolhimento da vontade de Deus em nossas vidas. E o Evangelho de hoje vem exatamente nos mostrar que o pecado nem a fraqueza do homem impedem Deus de ser generoso e de agir em nosso favor. Deus multiplica o pão, a comida, mas Ele também estende, traz até nós toda a sua graça e todo o seu amor. Nós vemos que nós, enquanto discípulos, portanto toda a comunidade cristã, também é chamada a responder à fome de uma sociedade que corre o risco de desfalecer por não ter este alimento ao longo da sua caminhada, ao longo da sua vida. Portanto, a presença de Deus é uma presença que salva o povo, cuja gratidão, povo este que é grato, e esta gratidão ele vai demonstrar em todo o ato de louvor. Portanto, que Deus nos conceda cada vez mais a graça de voltarmos sempre o coração para Ele, que nos ama, que nos cuida e que nos perdoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-nos, ó Deus, que é paz e misericórdia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.